Fala, meus amigos, como que vocês estão? Tudo certo? Vamos lá, vamos para mais um vídeo sobre essas questões criminais que envolvem a aplicação da Lei Maria da Penha. Hoje a gente vai conversar sobre o efeito que um inquérito policial arquivado ou um procedimento criminal, uma ação penal em que a pessoa, o acusado, o homem acusado foi absolvido, tem nas medidas protetivas, na manutenção dessas medidas protetivas. Eu vi muitos comentários, inclusive dos vídeos que eu comentei, nos últimos vídeos que eu comentei sobre as próprias medidas protetivas, daquilo que o juiz avalia para deferir as medidas protetivas e daquilo que o juiz avalia para manter as medidas protetivas, para prorrogar a vigência dessas medidas protetivas. E me questionaram, Vinícius, por isso que é importante a participação de vocês nos comentários. Vinícius, e se for o caso de arquivar o inquérito policial, se for o caso de absolvição em um processo criminal, qual que é o fundamento, então, para se manter as medidas protetivas? Será que tem algum reflexo essas decisões no inquérito ou na ação penal para se revogar, para acabar, para arquivar as medidas protetivas? Sobre isso que a gente vai conversar. Inclusive, eu vou pegar uma das decisões do tema, deixa eu até confirmar o tema aqui do STJ, tema 1249, que foi uma decisão que trouxe algumas teses de interpretação do STJ que pode influenciar e vai ajudar eu a explicar para vocês qual é a interpretação que predomina no Poder Judiciário sobre essa situação. Tá? Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Vieira, sou advogado criminalista, sou especialista na defesa do homem acusado de violência doméstica. Se você ainda não me segue nas redes sociais, já me segue aqui e se inscreve nesse canal e ativa o sininho para ser notificado quando novos vídeos saírem. Está saindo cerca de 2 vídeos por semana, segundas e quintas-feiras. Nas últimas semanas venho postando vídeos todos os dias, então tem bastante conteúdo aqui para vocês. Vamos lá, meus amigos, vem aqui para a tela comigo. Olha só, esse daqui é o recurso especial 2.070.717, tá? Esse foi um recurso repetitivo e gerou o tema 1249. Desse tema, foi deliberado algumas questões especialmente sobre a vigência das medidas protetivas, como pode ver ali, ó, a vigência dessas medidas protetivas, a natureza das medidas protetivas, o prazo que deve ser avaliado, uma revisão periódica dessas medidas protetivas, e é o que importa para a gente aqui nesse vídeo, o seguinte, esse daqui, ó, eventual reconhecimento de causa e extinção de punibilidade, ou seja, houve uma decadência, houve uma prescrição ali, do arquivamento do inquérito policial ou da absolvição do acusado não origina necessariamente a extinção da medida protetiva de urgência, máxime, ou seja, ainda que por razão da possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão das medidas protetivas. Primeiro ponto aqui que é importante vocês entenderem: arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado. Se a razão, se o fundamento desse arquivamento do inquérito policial ou da absolvição do acusado for a inexistência de fato, que se provou que aquele fato não existiu, que se provou a inocência concreta do acusado, do homem suposto agressor, aí não, aí isso daqui não se aplica, aí você vai conseguir sim revogar essas medidas protetivas. Por quê? Medida protetiva é para uma situação de risco e tem base a palavra da mulher. Mas aquilo que ela disse foi demonstrado que, em inquérito policial ou ação penal, que não existiu, que você era concretamente inocente. E aí vai ter um impacto sim nas medidas protetivas e vai ter grande possibilidade de revogação dessas medidas protetivas. Agora, por outro lado, o arquivamento do inquérito policial e a absolvição que trata especificamente essa tese aqui do STJ, ele fala quando não tem elementos de prova suficiente para ou condenar, no caso de uma ação penal, ou arquivar ou dar seguimento à ação penal, no caso de arquivamento de inquérito policial. Então, o inquérito policial tramitou, o Ministério Público teve acesso, recebeu o relatório do delegado de polícia, e a partir desse relatório, o Ministério Público entendeu, olha, não sei se aconteceu esse fato, não há prova que não aconteceu, não há prova de inocência, mas existe uma falta de prova, que é a falta de justa causa, para eu ingressar com ação criminal, para eu apresentar uma denúncia ao Poder Judiciário contra aquele suposto agressor.
A ação penal, da mesma coisa. A absolvição não deu porque você provou que era inocente ou porque provou a inexistência de fato. Se deu porque não havia prova suficiente para uma condenação. Você entende que são duas questões completamente distintas? Uma é a prova de inocência, outra é a falta de provas para a condenação. Então, essa também é a interpretação que se predomina aqui nessa tese número 3 desse tema 1249. E aí ele fala, eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, privamento de inquérito policial, absolvição do acusado, não origina necessariamente extinção da medida protetiva de urgência. Por quê? Porque há a possibilidade de persistir a situação de risco ensejadora da condição de medida protetiva. Então, se o arquivamento se deu por falta de. Não há prova suficiente, ou para condenar, ou para seguir a ação penal, para evoluir para uma ação penal, quer dizer que a palavra dela, que já por si só tem força para se conceder a medida protetiva, a gente conversou nos outros vídeos. Artigo 19, se eu não me engano, parágrafo 4º ou 5º da Lei Maria da Penha, diz que a análise do deferimento das medidas protetivas é em cognição sumária, com base na declaração dela. E, para se prorrogar, se avalia se a situação de risco persiste. Esse é um ponto que deve ser analisado sob a perspectiva de defesa. Arquivou o inquérito policial, a medida protetiva já existia. Quer dizer que persiste a situação de risco? Calma aí, calma aí. Embora a palavra dela tenha especial relevância, e é aqui que vocês podem utilizar um elemento defensivo, uma tese defensiva. Embora a palavra dela tenha especial relevância para se deferir as medidas protetivas de urgência, ela não é suficiente para se manter as medidas protetivas. Igual eu trouxe no habeas corpus em um dos vídeos anteriores para vocês. Por quê? Porque as medidas protetivas devem ser mantidas em razão de uma situação atual e concreta que denote, que apresente o risco, que o risco persiste para ela. Não basta ela falar, tem que ser demonstrado que aquele risco que ela diz que persiste, que deu motivo à existência das medidas protetivas, realmente persiste. Se há uma perseguição, se há descumprimento de medida protetiva ou algum outro elemento que possa concretamente demonstrar que aquela situação de risco ainda existe para se prorrogar essas medidas protetivas. Na decisão que eu apresentei para vocês em um dos outros vídeos, o ministro do STJ foi muito claro. Ele falou assim: olha, tudo bem, a palavra dela tem especial relevância para dar as medidas protetivas. Agora, para se manter as medidas protetivas, deve avaliar a situação de risco, se essa persiste, deve ser apresentado elementos concretos, palpáveis, de que, de fato, essas medidas são necessárias à prorrogação. Porque não basta simplesmente ela falar, existe. Tá, mas com base em que você está falando que persiste essa situação de risco? Tá? Então, essa é uma tese defensiva que vocês podem utilizar. Bom, qual foi o primeiro estudo? Vocês analisam o fundamento do arquivamento do inquérito policial e da ação penal. Se foi absolvição ou arquivamento porque foi provada a inocência ou demonstrada a inexistência de fato, aí vocês têm grande chance, é bem provável que vocês consigam a revogação dessas medidas protetivas. Agora, se foi por falta de provas, o arquivamento ou a própria absolvição, aí vocês vão ter que trabalhar na questão da contemporaneidade. Olha, aquela situação de risco que deu origem às medidas protetivas, ela persiste? Ok, persiste. Persiste com base em quê? Na palavra dela? Não, peraí, tem que ser uma situação concreta para se prorrogar, para se manter essas medidas protetivas. Não basta simplesmente ela falar, tá? E a decisão do STJ que eu já trouxe anteriormente para você, no habeas corpus, falava exatamente sobre isso, que o juízo ele tinha que provocar as partes, intimar as partes, especialmente a mulher, para que ela apresentasse, olha, qual é o elemento concreto, atual, que você tem para se manter as medidas protetivas de urgência, porque é uma medida de urgência, não é uma medida que se perpetua para sempre, não é, ad eternum, ela é provisória, ela é uma inibitória provisória para uma situação atual, contemporânea, de urgência e concreta, certo? Então era isso, meus amigos, que eu queria conversar com vocês. É uma aula muito importante, que vocês têm que ter uma base, e por isso que é importante sempre buscar as decisões judiciais, especialmente do STJ, para entender como que eles estão interpretando, qual é a visão deles desse tipo de situação. Perfeito? Forte abraço e até o próximo vídeo.